Sejam bem-vindos, olá, bem-vindo a esse vídeo. Como pode ver pelo título, é renascer com o Inktuber. No caso, renascer a ideia de voltar a desenhar. Eita porra! Voltar a desenhar. Bom, esse é meu caderno de desenho. Esse caderno de desenho é um pouco antigo. Eu já tenho ele desde... Bom, eu esqueci de avisar, mas o desafio específico desse vídeo é o Inktuber. É um desafio que existe desde 2016, que ele foi criado originalmente por alguns gringos, que a ideia era fazer pessoas que desenhavam ou não desenhavam voltarem ou começarem a desenhar. E logo desafiando com uma coisa que acaba sendo bem insustentável para muitas das pessoas, devido à rotina, que é desenhar todo dia durante 31 dias, em outubro. Bom, dando continuidade a tudo que foi continuado, ou que foi descontinuído, tudo que foi descontinuado. Eu peguei esse mês de outubro para fazer um desafio que eu participei, e na minha cabeça eu achei que eu tivesse participado em 2024, mas não. Quando eu abri o caderno, eu comecei a fazer alguns desenhos, essas coisas do tipo. Pensando, nossa, eu participei do 2024, só que aí eu pego meu caderno, eu abro ele aqui e eu vou procurar isso rapidinho. Não são hoje em dia os desenhos que eu mais curto, mas eu ainda acho eles bacana. Isso daqui é de 2023. Eu pensava, nossa, velho, isso aqui é 2024. Aí eu comecei a comparar umas coisas quando eu tava num site, depois de um dia já, que eu já tinha acostumado com a ideia. Nossa, eu participei do de 2024. Aqui, esse cavaleiro. Mano, eu gosto muito desse desenho, na moral, que foi numa época que eu tava vendo muito o bagulho de Dark Souls. Aqui uns outros bagulho que eu curto. Eu curto não, mas tipo, eu botei minha pegada. E por isso o desenho ficou a um estilo que eu gosto. Eu critiquei esses desenhos, mas eu gosto muito deles. Eu não tô nem brincando, galera. Eu sou meio ruim de fazer cavalo. Aqui o Gragas. É o Gragas. Google Páginas. Isso daqui é 2023 até presente. Tipo, eu ainda desenho bastante depois disso, essas coisas. Porque realmente o Inktuber, ele faz tu voltar a desenhar mais. Mais no presente, mais recentemente, eu fiz alguns desenhos. Esse daqui foi o primeiro desenho. Você vê, ele não tem muita lógica. Ele ficou bem porco pra mim, aí eu percebi, putz, mano. E tipo, quando eu decidi fazer esse desenho, eu decidi por acaso. Eu costumava desenhar muito, só que graças a questões minhas, tipo estudo e trabalho, eu acabei não conseguindo fazer eu acabei tendo que deixar de lado desenhos, coisas do tipo. Por questão de que eu tinha que fazer minhas obrigações, e é prioridade. Uma coisa engraçada que aconteceu durante o processo desse vídeo de outubro é que justamente no dia que eu fui desenhar um esqueleto, aquele conjunto de ossos, mas no caso um esqueleto humano, esse daqui a propósito, eu achei que eu tivesse quebrado o pé. Eu achei que eu tivesse quebrado o pé, mas no meu caso foi só que quase deslocou, mas né, faz parte. No momento que isso aconteceu, eu peguei o caderno, que eu já tinha feito um esboço, que eu quase quebrei o pé no caso. Eu peguei o caderno, eu olhei pra ele, era esqueleto, e eu achei que eu realmente pudesse ter quebrado algum osso, alguma coisa do tipo. Aí tá enfaixado agora, né? KKK. Eu acabei deixando de lado os desenhos porque, de certa forma, nunca foi uma atividade lucrativa. Eu acabei sempre desenhando por hobby E no meio desse processo, os desenhos, essa veia artística ficou de lado, foi sendo empurrado com a barriga. Até que chegamos no final de setembro, isso mesmo. Então eu percebi, poxa, eu queria desenhar, frequentemente eu ainda acabo esbarrando com um vídeo ou outro no YouTube de canais que são pura veia artística, que são desenho, que são arte mesmo.
Recentemente eu tive uma influência muito forte do Arthur Miller. Mais recentemente, eu não conhecia muito direito ele antes, poderia já ter visto um vídeo ou outro, eu não lembro. Mas nessa daí eu acabei vendo o Arthur Miller. A veia artística dele é absurda. Eu vi um vídeo ou outro dele e nesse momento voltei a desenhar. Eu fiquei interessado, eu queria fazer alguma coisa do tipo. Então, eu tô gravando esse vídeo nesse exato momento e isso é uma influência direta dele. A gente tava no final de setembro, eu me deparei com essas coisas que estavam me deixando com uma tanta vontade de voltar a desenhar. Peguei o caderno de desenho, alguns desenhos, ai meu braço tá doendo desse ângulo. Eu fiz primeiramente este desenho, ele ficou ruim, então eu voltei, peguei, vi um vídeo do Léo MK. Nossa, tá enumerado minhas tentativas. Então eu fiz esse daqui, ficou horrível pra mim. Aí depois eu fiz outro, eu já peguei uma referência, foi questão de já ter visto um vídeo do Léo MK. Aí eu fiz esse daqui ficou agradável, bem agradável pra mim. Talvez um pouco estranho se eu fosse finalizar, mas ficou agradável visualmente. Bom, uma coisa interessante também sobre esse desafio em si é a questão de reaprender ou aprender coisas novas. Querendo ou não, quando você tá mais imerso nessas coisas, você acaba tendo que visualizar, você acaba tendo que estudar. Nessa daí tinha algumas coisas que eu acabei relembrando. No caso, o alto contraste. O alto contraste é meio autoexplicativo, mas quando você tenta deixar um contraste maior, isso daqui é uma coisa bem velha. Em 2020 tá mais exemplificado aqui nessa garrafa. É uma coisa que você tenta ter um maior contraste a fim de você deixar uma coisa mais impactante. Às vezes você acaba por, como posso dizer, acaba por deixar na imaginação da pessoa que tá visualizando aquilo. E esse daqui é um exemplo antigo, mas recentemente eu lembrei deste elemento, infelizmente no final, e comecei a aplicar aqui nesse esqueleto. Eu achei a melhor aplicação, mesmo sendo o primeiro. Sendo o primeiro já foi a melhor. Aqui no Crônicas de Jorge. E consegue ver isso também no desenho da casa. Mini desenho do Gonzaguinha, eu acho que é o Gonzaguinha aqui. E eu fiz aqui só o rosto do Caetano. Felizmente ou não, em poucas tentativas eu tava me sentindo ok, mas tipo, eu tava numa linha muito tênue entre algo que eu gosto ou não. Mas aí, mais pra frente, eu acabei tocando numa área de desenho que eu amo. Eu acho que todo mundo deveria experimentar, se não experimenta já. Que são os desenhos gestuais, pose gestual. Isso aqui, pra treino de desenho em si, é muito bom. E no meio desse processo, eu já estava tentando fazer algumas coisas mais sérias. E aqui a gente começa em outubro. E aqui eu vou estar em um desenho, vou ter no outro. Foi um processo legal. Querendo ou não, o objetivo é fazer tu voltar a desenhar. Não, fazer tu voltar não. Mas fazer tu desenhar todo dia. E querendo ou não, essa constância de desenhar todo dia. Você vai criando um hábito, você melhora com certeza. É que nem estudar. Se você estuda uma vez por semana, mas estudando 5 horas, não é a mesma coisa de você estudar todo dia, uma horinha que seja. Porque você vai absorvendo melhor as coisas. E o Inktuber acaba se aplicando dessa forma. Tem dia que eu tô cansado, mas eu sempre vou desenhar. Eu coloquei como objetivo, é tipo estudar mesmo, é um bom exemplo. Eu vou todo dia desenhar porque eu tenho que fazer isso, aquilo. Então, um desenho ou outro eu fui desenhando. Um desenho ou outro eu fui desenhando, é foda. Mas eu peguei o caderno, fui desenhando, fiz uma coisa, fiz outra. É um processo legal, você vai puxando suas próprias referências. Então fui puxando uma referência ou outra e nesse processo de você desenhar todo dia, você vai treinando, você vai criando um vínculo mais forte assim com o desenho. E é uma coisa,
É uma coisa legal. É uma coisa legal. Você consegue ver seu desenvolvimento no desenho, porque um elemento ou outro você não tá tão experiente. Criança na rua tão gritando, você tá pegando. Mas você não tem tanta experiência, então você acaba se forçando a ter que aprender uma coisa ou outra, ou se adaptar com essa coisa, você estuda um elemento ou outro aleatório. E outra coisa interessante também de se falar sobre isso da rotina, que querendo ou não é o que acaba fazendo as pessoas desistirem no meio ou entrarem no meio, porque esse mês tá corrido, esse mês tá corrido. Não dá nem pra fazer uma bem engraçada porque realmente é uma realidade. Esse mês tá corrido, não vou conseguir fazer um desenho todo dia. Eu acabava por me adiantar um dia ou outro. Então eu fazia, no dia 3 eu fazia 2 desenhos. Um dia eu postava e outro eu nem desenhava, mas postava. E nessa fui mantendo. Você cria uma certa conexão com o próprio desenho que você está criando para esse objetivo, para esse desafio. O Inktuber é um desafio. Você conseguir fazer um desenho todo dia seria absurdo. E chega alguns momentos que você testa técnicas que você nem cogita. Eu já tentei no passado usar tinta guache nesse caderno de desenho, deu certo. Só que foi muito aleatório. Eu nunca cogitei usar tinta guache aqui, porque eu tenho um problema com essas páginas, em que uma caneta que eu usei atravessou a tinta de uma página para outra. E no meio disso eu perdi algumas páginas, infelizmente. Tipo, o desenho original não é mais a mesma coisa, definitivamente. Infelizmente, mas a vida acontece. Eu fui testando uma técnica ou outra, eu fui juntando um elemento ou outro, vou puxando uma referência ou outra. E sempre é isso, eu vou criando uma coisa única a partir de minhas próprias referências. Tem um desenho ou outro que eu acabo não gostando tanto, mas no meio disso eu tenho outros desenhos que eu gosto muito. E realmente faz parte, desenhar não é uma coisa, não é uma arte precisa. Eu fazer um desenho não é a mesma coisa que eu fazer uma conta matemática, que eu sempre vou ter o mesmo resultado. Vou ter resultados bons, vou ter resultados ruins. Eu tô sentindo um certo sentimento de conclusão agora em relação a isso, porque eu tô no final de outubro. Faltam alguns desenhos, óbvio, mas final de outubro, então o desafio vai acabar. Eu, sendo bem sincero, não sei como vai ficar essa questão de desenhos. E eu vou vazando por aqui. Obrigado se você assistiu isso até o final. Isso aqui é um projeto que está sendo desenvolvido entre eu e mais 2 amigos, Léo e Felipe, que é a Taverna dos Três. A gente não sabe muito bem o que vai ser esse projeto, mas tamo aí, firme e forte. E um dia a gente posta o primeiro vídeo, que talvez seja até esse. Mas é isso. Valeu.